Amém, meus irmãos. Vamos nós dar início ao nosso culto. Domingo, dia das mães, né? Hoje foi o dia das mamães. E quem tem, graças a Deus, continue preservando-as, né? E quem não tem, a gente vai orar para que Deus nos dê, lhes dê, né? Graça, né? Porque graças a Deus ainda eu não sei o que é, não é ter mãe, né? Então, eu não tenho ideia do que é passar o Dia das Mães sem a mãe. Eu já passei alguns anos do Dia das Mães, longe da minha mãe, muito distante, né? Morava lá em Minas Gerais, passei pelo menos 3 ou 4 dias da mãe sem poder ver ela, né? Mas eu sabia que podia ver ela uns dias depois, né? Pior são aqueles que a qual passam o Dia das Mães sabendo que nunca mais as verão, né? Vamos orar então? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus Pai, por esta noite, Deus, que aqui estamos. Queremos continuar orando, Deus amado, em favor das mamães, que hoje, Deus amado, é os seus dias, o seu dia. Que o Senhor venha abençoar os seus filhos, para que a cada dia nós, como filhos, venhamos honrar os nossos pais, mesmo porque é uma promessa bíblica de prosperidade para nós, ó Deus. Abençoe nossas mamães, abençoe as mamães, ó Deus. E esse culto que vamos iniciar agora, que o Senhor venha nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual. Que hoje, Deus amado, seja um culto como os demais cultos, onde a sua presença, ela é muito importante, Deus. Obrigado por ter nos dado graça. Obrigado pela nossa família, porque continuamos a orar pela nossa família, pelos nossos familiares. Deus amado, porque queremos vê-los aqui na sua casa. Todos aqui, Deus amado, juntamente conosco, louvando e adorando o Senhor, meu Pai. Continue trabalhando, Pai, pois sei que a porta do inferno, ela não prevalece sobre a igreja do Senhor. Eu sei que a tua igreja está protegida pelo teu sangue, Senhor. Protegida pelos seus anjos, Senhor. E também, da mesma forma, também são os nossos entes queridos que estão protegidos pelo Senhor. Vai trabalhando, Deus, na vida deles, pois queremos vê-los ainda este ano, Deus, aqui neste lugar, para junto conosco louvá-lo e agradecê-lo. Muito obrigado. Aqueles que estão para vir, tragam em paz. E os que estão aqui, venham nos abençoar, Pai, grandiosamente. Iremos louvar ao Senhor, iremos ouvir a tua palavra, enfim. E aquilo que o Senhor Espírito Santo queira falar em nossas vidas nessa noite. Amém. Te agradecemos. Amém. Vamos louvar o Senhor. Pode sentar, amados. Vamos cantar um hino Rompendo em Fé, vamos? Queria que os irmãos me ajudassem a cantar esse hino bem forte. Opa, tá no troço estalando aí. Tá no troço estalando aí. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e crescer. A cada dia vou viver, rompendo em fé.
minha fé é provada. Tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e crescer. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Que a cada dia, né? A Bíblia diz que tanto de Gênesis até Apocalipse que a gente vive pela fé. Não existe outro meio, né? De a gente viver nessa terra. Gente, ó. Aleluia! Os reinos se abalam, os povos se curvam, a boca se abre, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, queimado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora, a sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, queimado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora, a sua igreja te adora. Aleluia! Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Deus sempre eterno, rima de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a sua igreja te adora, a sua igreja te adora. Seu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a sua igreja te adora, a sua igreja te adora. Senhor Deus, ainda a tua presença nesse momento, Deus, mediante esse louvor que cantamos, que a tua presença, Deus amado, é muito importante no nosso dia a dia. Como disse o teu servo Moisés, para onde eu não sairei daqui se o Senhor não for comigo. Não podemos fazer nada se o Senhor não for conosco, meu Deus. E aqui estamos na tua presença e te louvando o teu nome, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Tu não habitas, entende? Vamos cantar isso? Tu não habitas em tenda, nem tempo feito por mão, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões, não há nada melhor, eterno, mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, pensando teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são os seus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável. Tu não habitas em tempestade, em tempo feito por mão, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ecoa como um trovão, e as nuvens são os teus pés, incomparável, Senhor, tu és.
convidar a nossa irmã Vânia hoje para fazer um clamor aqui para a gente aqui hoje. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e elevar os nossos pensamentos, nosso coração ao único que merece toda a glória, todo o louvor, todos os dias. Oremos. Senhor, meu Deus, meu eterno Pai, entramos, Senhor Jesus, neste momento, na sua santa e gloriosa presença, para te agradecer por mais um ano de vida, mais uma vez, Senhor, a gente poder estar aqui, falando no seu nome, comemorando o Dia das Mães, onde muitas pessoas não têm as suas mães, como eu também não tenho mais. Mas sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor sempre veio nos confortar neste dia, a cada pessoa, porque o Senhor nos deu os filhos, para que eles pudessem continuar a nossa descendência, Senhor. Sabemos que não estamos aqui para ficar, sabemos que aqui é só uma passagem. E para isso, Senhor Jesus, o Senhor tem levantado pessoas, Senhor, para fazer a sua obra, para vir fortalecer os nossos corações, aqueles corações, Senhor Jesus, que estão tristes hoje. Eu tenho várias pessoas, amigas, que perderam suas mães nesses dias, Senhor. Há uma semana, Senhor, 2 amigos meus perderam sua mãe. E que o Senhor venha confortar o coração deles, Senhor. E venha confortar o coração daqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Muitos estão alegres, mas muitos também estão tristes. Mas sabemos, Senhor Jesus, que ninguém está aqui para semente, Senhor. Sabemos que todos nós aqui vamos ter uma passagem, Senhor Jesus. E enquanto estamos aqui, vamos fazer por onde, Senhor? Fazer a sua obra. Que o Senhor diz que devemos amar o nosso próximo e devemos colocar nossos corações nesse amor. É a nossa família, é os nossos amigos, Senhor. Então, Senhor, coloque suas mãos, Senhor Jesus, por cada família que aqui está e por cada família que está vendo, Senhor Jesus, esse vídeo, Senhor. Que venha, Senhor Jesus, tocar no coração deles. Que o Senhor venha derramar dos altos céus, Senhor Jesus, bênção sobre cada um deles, Senhor Jesus. Senhor, toma cada um de nós nas suas mãos, nos dê saúde, nos dê, Senhor Jesus, a sua paz. Seja conosco, nos livra de todo mal. Que o Senhor venha estar, Senhor Jesus, em cada esquina de cada casa, casa da frente, a casa de trás, as casas do lado direito, as casas do lado esquerdo, mas que o Senhor esteja ali, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, abrir os nossos corações para te receber, porque o Senhor diz que a porta que o Senhor bater, abrir, o Senhor irá entrar. Então que o Senhor continue, Senhor Jesus, tocando no coração de cada uma das pessoas, porque, meu Pai, nós estamos abrindo as nossas vidas, os nossos corações para Ti. Neste momento, Senhor, muita gente está caminhando para as suas casas, outros já estão cultuando como nós, Senhor, e que o Senhor venha nos dar a possibilidade de estar sempre cultuando até o dia da Tua volta, Senhor. Então, meu Pai, continua tocando no coração daqueles que estão afastados da casa de Deus, que o Senhor venha estar tocando nos nossos lábios para poder levar até essas pessoas a Sua palavra, porque os dias estão curtos, sabemos que a Sua volta está próxima, e por isso o Senhor disse que é para nós levar o Evangelho a todas as criaturas, toda criatura que respira, Senhor, que louva o Senhor, que nós possamos falar de Ti, meu Pai, possamos mostrar com testemunho, Senhor, do que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Então, meu Deus, toma nas suas mãos, livra de todo mal, é o que eu lhe peço, Senhor, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado nesse lugar, né, amados? Nós queremos ouvir a nossa irmã missionária Rosângela, com oportunidade, né, sendo que ela vai aqui dar sempre a sua prévia, né, porque sabe que vai estar pregando, então ela vai dando essas prévias para a gente poder saber, que os irmãos saber quem vai pregar aqui sábado, viu? Né, então...
Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Ô, Jesus. Vou deixar uma palavra só de meditação para a igreja. Mateus. Não precisam, se quiserem me acompanhar, mas é uma coisa pequena que eu vou falar, que é sobre o dia de hoje, né? Que fala do nascimento de Jesus, que está em Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposando com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerando é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que trazido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a concebeu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Amém. Aqui, essa passagem aqui é muito linda, porque aqui uma mulher, né, chamada Maria, ela concebeu um filho, sem nem ter contato com o homem. Ela foi privilegiada. Ela é a mulher mais importante da face da terra, porque ela concebeu nosso Jesus. Ela foi digna de honra de ser mãe de Jesus. E ela passou por muita coisa. Por quê? Porque além dela ter concebido um filho sem ter contato com um homem, ela foi julgada, as pessoas a condenaram por ela aparecer grávida. Porque ela tinha um noivo, mas ela não tinha contato com esse noivo. Então ela já foi ultrajada, ela foi uma mulher que ela passou por muita humilhação, vergonha. Imagina, nós hoje somos mães, mas a gente tem nossos filhos e a gente tem assim o prazer de dizer somos mãe, porque nós temos filhos de nossos maridos. E a gente pode falar, nós hoje somos mães, nós temos filhos. Mas ela não, ela teve que se esconder, teve que ficar escondida por um tempo, porque ela tinha vergonha. Porque mesmo ela sabendo que era um anjo que avisou que ela teria um filho do Espírito Santo, mas ela, imagina uma mulher virgem aparecer grávida. Então nós não damos valor muito a Maria. A gente fala assim, não temos que dizer Virgem Maria e idolatrar ela. Não, nós não podemos fazer isso, mas nós temos que realmente honrar ela, porque ela foi privilegiada. Porque uma mãe que teve um filho e depois viu aquele filho morto numa cruz e ela não poder fazer nada por ele, o amor de mãe ali foi muito duro, porque ela teve que chorar e aceitar que ali já era propósito de Deus. Então, hoje eu falo dela como homenagem de mãe, porque ela foi a primeira, a mãe que realmente valeu a pena, porque ela deu o filho dela por alguém que salvou a humanidade, que é o nosso Senhor Jesus. Então, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus nessa noite? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Maria, na verdade, foi o exemplo, né? E deve ser o exemplo de todas as mulheres hoje, né? Que, além de saber que a missão dela não é uma coisa muito fácil, né? A missão de passar por todos aqueles transtornos,
E saber que deu à luz a uma pessoa que sabia ela que era o Deus encarnado, que demoraria pouco tempo aqui na Terra, né? Que tinha uma missão. E não é fácil você receber, por exemplo, a mesma coisa a pessoa receber uma criança e saber que ela amanhã ela vai embora, né? É a mesma coisa disso que Maria ter passado, mas ela mostrou, mas Deus não escolheu ela à toa, né? Essa é a parte mais importante. E uma coisa que nós também aprendemos é que Deus não nos escolhe à toa. Se Deus escolheu você para um determinado ministério, agarre a Ele. Que Deus viu em você, viu em nós, que nós temos condições de ir até a frente, até terminar, né? Vamos ficar firme, né? Deus, irmão Neres, também, dá uma palavra também aqui, irmão Neres. Eu só queria ouvir a irmã Ivete. A irmã vai falar hoje, Ivete? Hoje não? Não, em breve. Estou aqui ansioso para ver esse dia, né, acontecer. Salve a igreja, pastor, amém? Deus venha abençoar esse ministério, aos pastores, pessoas nesse ministério, né? Que Deus venha cada dia fruir em Cristo. Gostaria de deixar também uma palavra, meditação para a igreja, que se encontra lá em Provérbios. O que é isso? Provérbio 11, 14. Provérbio 11, 14. Fala assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Irmãos, esse é um provérbio muito que nós possamos ter a cada dia, porque quando tem sabedoria, que seja em qualquer lar, que seja na empresa, que seja na igreja, aonde tem a sabedoria, dificilmente aquela empresa cai, aquele ministério cai. Mas como que eu vou manter isso? É através da minha família, da continuidade da sua família, dos meus netos, passando para ele, dando o exemplo da minha vida, dos meus passos, porque não importa se ele vai ser o evangelho, se ele vai ser do ministério, um pastor, um missionário, mas o que importa é que ele vai ser um homem grande na parte empresarial ou no ministério, mas isso daí ele vai passar também para os filhos, para os parentes. Por quê? Que hoje muitas famílias estão sendo massacradas, separadas, porque não tem exemplo dentro de casa, não tem aquele amor fraterno. Hoje, por exemplo, é o dia da mãe, que o dia da mãe é todos os dias, mas escolhemos esse em especial. Mas o pai e a mãe não passam esse exemplo para o filho, para o neto, para a filha, para ter esse amor, essa confraternização na mesa. Garanto que muitos hoje nem se lembraram de falar para o benefício do pai e de uma mãe. Trouxeram de churrasco, bebidas, ou até mesmo aquele crente também que não passou aquela confraternização para que o filho dê continuidade. Porque todos aqui, estamos caminhando para uma idade. Então, nós temos já chegar um momento que nós temos que passar o nosso bastão.
E o nosso bastão ele tem que ser passado justamente para aquele filho, para aquela filha que vai dar continuidade quando eu não estiver mais aqui, quando os irmãos não estiverem mais aqui. Então ele vai se espelhar no ministério do pastor, no ministério da missionária, da minha esposa, das pessoas, enfim, que estão em volta, ou até mesmo na empresa do pai. Por que muitas empresas hoje ela fecha quando o cabeça morre, o cabeça se afasta, fica doente? Porque o pai não preparou aquela criança para um dia ele se tornar adolescente, tornar-se rapaz, adulto e assumir os seus negócios. Não preparou a filha também para ser bem-sucedida no casamento, para ela ter paciência com o marido, paciência nas tribulações que vêm. Então, nós sabemos que nós estamos aqui por um momento provisório, mas nós temos que preparar o nosso caminho, tem que preparar o caminho dos nossos filhos. Muitos crentes não trazem o filho para a igreja, porque não, como já vi muitas crentes, muitos pais falam assim, ele é adolescente, ele é pequeno, é criança, ele ficou em casa assistindo videogame. Não, ele tem que trazer para o amor de Cristo começar a acender nele, e quando nós estamos na presença de Deus, a sabedoria vem do alto, a sabedoria vem de Deus, a sabedoria, então dificilmente aquela criança vai se apartar do caminho errado, mal. Ele não vai se apartar do caminho de Cristo e não vai para o caminho mal. Ele pode até um pouco se afastar, mas o ensinamento do pai e a mãe faz com que ele retorne imediatamente para aquilo que foi passado, aquilo que foi implantado nele. Então nós temos que ter hoje, nós temos que ter esse cuidado, ter essa união dentro da nossa casa que não está tendo. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós vimos que era uma outra geração. Essa geração, ela não sabia os feitos de Jesus, de Deus, porque os pais não ensinaram a eles como começou tudo, como que foi. Então, eles não se opuseram, os filhos, a aprender os feitos de Deus, como chegou até ali. Então a gente vê o livro de Juízes do início até o final, aquela verdadeira bagunça. Então, para que nós possamos ainda consertar a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, nós temos que trazer o amor e passar para aquele que ainda não o conhece. Nós não podemos virar as costas para aquele. Fulano não tem jeito, mas não tem jeito para mim e para você. Mas o tempo de Deus chega na vida dele. E aí ele vai dizer, graças a Deus que aquele homem, aquela mulher abriu meus olhos. Se eu estou aqui no caminho do Senhor hoje, porque aquele homem e aquela mulher teve paciência comigo. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. E assim vai, né? Quem não tem sabedoria, é só pedir a Deus, né? É muito simples isso. Nós vamos ouvir também a nossa irmã Ivani também. Vem cá, nossa irmã Ivani. Vem cá, também com a oportunidade também. Eu saio da igreja com gloriosa paz do Senhor.
Eu vou louvar o hino ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, nome do Senhor. Nós vamos aproveitar que o pai está aqui hoje. Alissa, vem cá, tá indo aqui, Alissa. Alissa, o papai tocar para você hoje. Vem cá. Hoje vamos trocar o pai pelo avô. Toca aqui. Não, ela quer que o pai toque, rapaz. Ela é muito ela assim, sabe? Coisa assim. Ela quer que o pai toque também, entendeu? Aí quer que o pai também participa. Né? Aí tem essa coisa. É coisa de criança, Matheus. Não pode fazer nada. Criança assim mesmo. Criança sempre é exigente, entendeu? Segura na frente, segura na frente, assim. Isso, aí, agora. Passar tudo vai ser diferente. Não há magia do que acabe, do que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus tá do seu lado pra ficar tudo bem. Desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha atenção, tudo vai passar. E cabeça espera se para o dia virar. A bem-estar vai passar tudo.
feliz. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus tá do seu lado pra ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. O cabeça espera se vai no dia Agradeço a oportunidade, amém. Pensa que não, mas esse hino tem um significado muito grande, né, moço? Agora é duas agora. Irmãos, a gente não... Vamos nós... Deixa eu aumentar esse microfone aqui. Prontinho. Vamos lá. Eu queria convidar os irmãos... Oi? Eu queria convidar os irmãos para juntos nós abrimos no 2 Samuel. 2 Samuel. Capítulo 6. Livro do 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler do versículo 20 até o versículo 23. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20 até o 23. Amém? Segundo Samuel 20 até 23. Diz assim: Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje. Descobrindo-se diante das servas de seus servos, como descobre um sem-vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor. Sobre Israel. Foi adiante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos seus próprios olhos. Quanto às servas, de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante. Geralmente, quando no Dia das Mães, nós falamos sobre mães que tiveram filhos, né? E o pastor veio falar de mães que não teve filho. Mas tudo tem um pouquinho, sabe, daquilo que nós queremos, de alguma forma, entender o que a Escritura também tem a nos falar. O contexto aqui nos fala de quando Davi ele tira a arca da casa de Obed-edom e leva para Jerusalém. E nesse percurso, Davi se empolga. Mas é uma empolgação daquela boa, né? Não é empolgação empolgada. Porque parece que a arca ficou bons anos na casa de Abinadab, pelo desprezo que Saul
fez com a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança, ela representava para Israel exatamente a expressão da presença de Deus na vida de Israel. E Saul não deu importância para isso. Saul não deu a mínima para isso. E ficou lá bons anos na casa de Aminadab. E quando ela sai, acontece aquele incidente que nós sempre já comentamos uma vez aqui, que a arca, que Davi, ele se empolga demais aí, agora ele se empolga demais, e pede duas pessoas que não podiam tocar na arca, não podiam fazer aquele traslado da arca, e um deles morre, e a arca vai para a casa de Obed-edom. Obed-edom aproveita a oportunidade, e o Senhor abençoa a casa, e agora Davi pega a arca e leva para Jerusalém. No percurso do caminho, Davi, como nós já mencionamos, ele se empolga, né? Ele começa a dançar, começa a pular, porque a alegria é imensa, a satisfação é imensa. Eu sempre falo que quando alguém tenha ciência do que é Deus, ele se empolga facilmente. É como nós brincamos aqui nesse ambiente do culto. A igreja é isso, né? A igreja é alegre, a igreja brinca, E às vezes tem pessoas que acham que ser crente tem que ficar como se fosse um robô. A paz de Jesus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, né? E é aquela coisa, né? Uma vez, irmãos, alguém chegou para mim e falou assim, eu nunca vi pastor assim, você nunca viu, tá vendo agora, né? Tá vendo agora. Não é porque eu sou pastor que eu vou ficar igual um delegado de polícia aqui. Não, eu sou pastor, mas sou adorador. E adorador, ele expressa a sua adoração corporalmente, verbalmente, e tudo vai se manifestando de uma forma muito bem agradável, porque ele é adorador. Eu fico imaginando aquela mulher samaritana, né? Quando ela chega lá, ela deve ter feito um escândalo na vila onde ela morava. Porque ela encontrou o Salvador. E quando nós temos essa intimidade com Deus, a alegria é imensa, é satisfatória. E Davi fez isso, Davi não estava se portando. Diz a Bíblia que Davi, né, o rei de Israel, olha só, gente, não era qualquer pessoa, não. O rei de Israel estava igual um doido pulando no meio do povo. Pulando, a harpa tocava, os louvores eram entoados, e ele pulando, e sabe como foi uma coisa? Era escandalosa mesmo, mas ele não se importava com isso. Sabe por que não se importava? Porque ele é adorador. Só que acontece um incidente. A sua própria esposa, né, que deveria apoiar ele, agora tira aquilo como fosse uma coisa ridícula. Chama a atitude dele, quando nós lemos aqui, de uma atitude sem vergonha. Mas que você não tem vergonha nessa cara, não, rei? Né? De ficar pulando escandalosamente. Você é rei. Não era para ficar assim, não. E ela despreza Davi por causa disso. Mas o texto que me chama a atenção é a forma como Davi responde a Mical. Ele praticamente, quando ele fala, eu estou sumindo no lugar do teu pai. O teu pai era isso, talvez ele não falou diretamente como era Saul, mas é como é que ela pensasse. Saul, ele era uma pessoa que não adorava a Deus. É tanto que ele passou anos e anos governando Israel sem a aprovação de Deus. E agora Davi assume, dizendo, olha, eu estou aqui, assumi o lugar do teu pai. Né? Aí, o que me chama mais atenção é o verso que ele fala aqui, no versículo 22. Me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos teus próprios olhos. Não importa. Hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não viver em função dos outros. Tem pessoas que vêm para a igreja, tem vergonha de dar glória a Deus, tem vergonha de dar a paz de Cristo, ou graça e paz, a paz do Senhor, seja qual for a forma, mas de uma forma de você se apresentar como cristão. Tem vergonha. Aí quando vem um visitante para a igreja que é amiguinho dele, o que ele faz? Ele se esconde já, né? Já não vai, adora a mão do Senhor, já não pula, né? Se posiciona, né? Com vergonha. Daqui é que a pessoa vai dizer amanhã para ele lá, vai chegar lá no meu trabalho hoje, né? Amanhã, e vai me encarnar, vai caçoar de mim.
vai caçoar de mim. E às vezes acontece isso. Mas Davi não se preocupou com isso, não. Que eu seja desprezível para você. Que você me humilhe assim, não tem importância para isso. Eu não estou me preocupado com o que você pensa. O que você pensa. O que você vai dizer. O que você acha. O que eu fiz. O importante é que ele falou aqui, olha. Quanto às servas, né, ele fala no versículo 21, né? Fui diante do Senhor que me alegrei. Foi diante dele que eu me alegrei. Não estou aqui preocupado quem vai pensar o que eu fiz. Eu pulo mesmo, eu sou escandaloso mesmo. Eu sou assim mesmo, ninguém vai mudar. É o que marcou Davi. A pergunta é, o que marca a gente hoje? Aonde nós estamos? Nós somos aquele tipo de pessoas que vamos mudar a forma de estarmos na igreja? Ou vamos já ficar mais retraídos? Ou vamos ser aqueles que em qualquer lugar eu vou dizer, eu sou servo do Deus vivo. Não se preocupe com isso. No capítulo 5 de Mateus, no versículo 3, onde Jesus começa ali o seu trabalho, ensinando sobre um dos maiores sermões que já poderíamos ouvir na nossa vida, que os historiadores, os escritores chamam de Sermão da Montanha. Jesus inicia o sermão da seguinte forma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele quer dizer o seguinte: o pobre de espírito ali é exatamente uma pessoa, na expressão ali no grego, é uma pessoa necessitada, uma pessoa dependente. Então, Deus só aceita esses, felizes só vão ser esses que dependem unicamente de Deus. Eu não posso viver de hipótese alguma em função do que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Eu tenho que viver em função do que Deus pensa ao meu respeito. O que Deus quer ao meu respeito. Eu disse sempre, eu falo assim, ó, eu não vou mudar a minha forma de ser porque alguém disse que eu tenho que mudar. Muitos anos atrás, quando eu estava ainda começando a minha jornada pastoral, tinha uma irmã que chegou para o pastor presidente da igreja na época, quando nós ainda estávamos filiais a uma determinada igreja. Chegou para ela e disse, olha, foi reclamar da forma que eu prego para o pastor presidente. Mas foi reclamar. Porque eu sempre fui o que eu sou aqui hoje. Nunca mudei, né? A gente não prega para poder mostrar mostrar que nós prega, porque o que eu sou lá embaixo, os meus observam que eu sou aqui em cima também, não muda nada, né? A gente não muda a nossa forma de... a gente não vai mudar a característica, porque eu coloquei um terno, uma gravata, porque eu estou em cima do púlpito, porque a minha posição é pastor. Não, eu vou ser o mesmo do que eu sou lá embaixo. Até mesmo os observar que até no vídeo, né, quando eu gravava, não mudou nada, né? Eu sou assim, eu gosto de ser assim. E foram reclamar. Aí o pastor foi falar comigo, olha, pastor, não posso fazer nada por ela, eu não vou mudar a forma que eu sou por causa de pessoas que se incomodam com isso. Lamentável por ela, eu lamento por ela. Então é assim que funciona. Eu sempre falo, né, não vou mudar a forma de ser. Nós podemos melhorar, ser mais responsável, mas a mudar a forma de ser, nunca. Né? Se Deus me chamou para ser assim, eu tenho que continuar a ser assim. É por isso que é a igreja. Se não fosse assim, não seria igreja. Aqui, dos que estão aqui, eu tenho certeza que todo mundo que tem uma característica diferente do que do pastor, do que da irmã Vânia, do que da irmã missionária Rosângela, e assim vai. Né? A diaconisa Vânia prega de uma forma, aí a missionária vai pregar de uma forma, aí vem a nossa irmã Ivani e prega de uma forma, vem a irmã Márcia prega de uma forma. Gente, é isso que faz a igreja ser igreja. Aí vem o Silvio, né? Dessa forma, pregando. É isso que vai ser igreja. Não podemos mudar nunca isso. Se nós querermos mudar isso, nós vamos atrapalhar a atuação do Espírito Santo. Deus fala de todas as maneiras possíveis conosco. Seja quem for que estiver aqui pregando. Pode ser até a Alicia pregando, vem ela cantando aqui. Né? Quantas vezes eu faço questão de ouvir ela cantando, porque eu sei que ela vai cantar assim mesmo, né?
Né? A gente já sabe, né, Silvio? Né? Não precisa mudar. Então, quando a gente quer ouvir uma coisa nova, chama a Alícia. Né? A Alícia, ela é uma bênção de Deus. Eu fico olhando para ela hoje e fico assim, olha, vamos preparar o Ministério do Louvor aqui, que já temos já um ministro de louvor aqui na igreja já, né? Em nome de Jesus. Ela está quantos anos hoje? 6 anos. Aí, 6 anos, já está começando a entender algumas coisas aí, e mais tarde vai entendendo mais ainda. Em breve, vamos ter uma ministra de louvor aqui de alta qualidade aqui na igreja. Voz já tem, né? Puxou o pastor, né? Aí fica o avô lá pensando, puxou o avô, nada. Entendeu, amado? Igreja, ela tem as suas formas. É por isso que a Bíblia chama de multiforma, que a igreja é a multiforma, a sabedoria de Deus. Porque quando tem pessoas que querem se apresentar, dependendo de si próprio. Aqui, o fruto em Cristo é diferente, né? O fruto em Cristo depende só de Jesus, porque ninguém aqui tem qualidade nenhuma. Ninguém aqui tem nada. Inclusive eu. Todos nós dependemos de Deus para pregar, dependemos de Deus para cantar, dependemos de Deus para fazer a obra dele. Nós dependemos completamente de Deus. E diz a Bíblia, Jesus falou, bem-aventurado, felizes são vocês por causa disso. Pior são aqueles que não querem depender de Deus e acham que vão depender das suas próprias qualificações. Uma coisa que nós aprendemos, eu creio que todo mundo que já ouviu isso, que Deus não chama os capacitados. Não chama. Se a pessoa quiser, é uma pessoa que acha capacitada, então esse não, Deus não está nem olhando para ele. Deus chama justamente os não capacitados. Os sem recursos. Tipo assim, nós, né? Eu principalmente, pode dizer, eu não tenho recurso nenhum, irmãos. Meu recurso é só o Espírito Santo. Não adianta eu querer roubar, querer achar que eu tenho algum recurso, não. Na hora que eu estou precisando, é Ele que me auxilia. E é assim que devemos nos posicionar. Aprender a depender completamente dEle. Agora, uma coisa que nós aprendemos nesse texto, que infeliz são as pessoas que julgam essas pessoas, os adoradores. Então é por isso que você não precisa se preocupar, porque o final dele já está lá. É esterilidade. Quantas pessoas hoje estão estéreis, espiritualmente falando, porque em vez de participar de um conjunto de adoradores, estão julgando os que adoram. São estéreis, não produzem nada. Tem boa qualificação musical, tem boa qualificação vocal, tem uma boa qualificação de oração, sabe falar bem, sabe expressar bem, tem uma mente aberta para aprender tudo, mas são estéreis. Eu conheço pessoas assim. E nunca cresce. Então sempre aqui, eu conheci uma pessoa que ele tinha, sabe, Mateus, todas as qualidades possíveis. Sabia se expressar como pregador. Olha só, vou contar aqui, hein? Olha só o dedinho, hein? Sabia se expressar como pregador. Era um bom músico. Tinha uma voz brilhante para cantar. Era produtor musical. E tinha outras qualificações. E os 5, e mais pontinho, tinha outras qualificações muito boas. Mas nunca conseguiu atingir. Um dia eu pensei assim, rapaz, se eu tivesse pelo menos a metade que ele tem, eu estaria rico hoje. Eu estaria rico. Eu estaria com o meu bolso cheio, a minha conta bancária estava muito boa. Porque eu ia utilizar isso para a glória de Deus primeiramente, e depois eu ia, né, usar essas qualidades para poder vender. Tá entendendo? Quantas pessoas estão assim hoje? Estéreis. Eu não sei como está essa pessoa hoje. Mas até onde nós acompanhamos, era uma pessoa praticamente estéril, uma pessoa a qual não tinha produtividade espiritual. Por quê? Porque tem esses tipos de pessoas assim, infelizmente, algumas não são todas, mas infelizmente, elas confiam nas suas próprias qualidades. E Davi, ele era uma pessoa que ele confiava nas qualificações de Deus. Ele era uma pessoa, e infelizmente Mical sofreu muito por isso. Ela foi dar a ideia, a sua própria ignorância,
que desprezaram um adorador. Nunca façam isso. Você que está me ouvindo, nunca despreze o adorador. Mais maluco que ele seja, mais doido que seja. Eu conheço pessoas que, sem julgamento, eu falei isso um dia desse aí nas minhas mensagens, e eu não tenho medo de falar isso. Nunca julgue alguém que a qual tenha cheio de tatuagem. Nunca julgue alguém que está com a orelha toda furada. Não que eu vou aceitar isso na igreja, não. Aqui na minha igreja, né, no meu ministério, eu não acho isso legal. Você, né, alguém entrar aqui, né, já fez a tatuagem, tudo bem, continua com ela. Né, fazer o que não tem como tirar mais. A não ser que a gente passe no latão reluzente, lá cheio de fogo, lá brincadeira, mano. Esquece esse negócio. Mas eu não posso julgar a igreja fulana que faz isso. Porque Deus está abençoando vidas também lá, intermédio daquela pessoa. Eu já vi pessoas que tem todos esses perfis no corpo, mas são pessoas que estão abençoando vidas. Gente, a gente começa a desprezar pessoas por causa da aparência. Acha que a aparência é tudo. E é isso que Mical fez. Mical estava desprezando Davi pela sua forma de adorar ao Senhor. E ela sofreu por isso, ela nunca mais teve filhos. Nunca mais. Ou melhor, ela nunca teve filhos, né? Até então não tinha filhos, e agora ficou estéril e nunca mais pôde ser mãe. Tem coisa mais grave do que isso naquele tempo? Hoje em dia estão modernizando as coisas. Tem mulher que Deus me livre de ter que ser mãe, né? Mas naquele tempo não ser mãe era uma coisa muito desprezível entre a sociedade. A mulher era mal vista por não ser mãe. E Mical sofreu por isso. A penalidade de Mical foi justamente Deus dizer: você nunca terá o prazer de alguém dizer mamãe para você. Coisa mais ruim do que isso. Aqui as irmãs que são mamães, sabe o prazer que tem, né? De ouvir assim, mamãe, ô mãe, as mais expressivas, né? Ô mãe, né? E ela nunca ouviu isso de ninguém. E naquele tempo não tinha. Hoje, como não temos os recursos adicionais, né? E são esses recursos adicionais, são como fala? Não, tem a fertilização não, mas tem os outros recursos, que é adotar filhos. Você pode adotar um filho hoje, mas naquele tempo não tinha esse negócio de adoção. Então, a coisa era muito grave. E ela sofreu por isso. E nós temos que aprender essas lições. Toda vez que eu leio essa passagem, eu chamo a minha atenção para isso. Eu preciso parar de querer julgar as pessoas. Às vezes eu me lembro uma vez o grande amigo meu, um amigo que nós tínhamos muitos anos atrás, chamado Pedro Paulo, evangelista na época, ele contou um caso que aconteceu lá em Angra dos Reis, aonde ele veio. Ele contou que estava na igreja, o irmão contando esse testemunho para ele, que estava lá todo mundo pulando, sabe como é que é, né? A gente só sabe dizer, alguém fala que eu só vou dizer que alguém está adorando a Deus quando está pulando, gritando, esperneando, né? Dentro da igreja. Ah, viu? Deus operou. Esse aí tá sentindo a presença de Deus. Mas ele estava nesse movimento. E tinha um irmãozinho, sabe? Com a cabeça baixa, quieto, sem dizer uma sequer palavra ou sair qualquer som da sua boca. Ou pelo menos que ele não ouvisse. E ele ia para lá, fazendo aquele movimento, e aquilo incomodava o irmão. Ele ficava olhando. Aí voltava de novo, glória, glória, glória. Aí ele voltava de novo no corredor, olhava aquele irmão lá, cabeça baixa, né? Na sua expressão. E aí ele não aguentou a curiosidade, foi de mansinho, foi até ele. E ele viu que as lágrimas saíam dos olhos daquele irmãozinho. O irmãozinho, com a voz muito baixa, dizia: muito obrigado, Senhor, aqui estou te adorando. Obrigado por sentir a tua presença. E ele aprendeu essa lição, que não é julgar pela aparência. Tem pessoas que obrigam, eu não sei se vocês já passaram por isso, né?
E o pessoal assim, tá glória aí, irmão, tá glória aí. Futuca, né, Silva? Vai lá, tá glória, rapaz, tá glória aí, rapaz. Uma mensagem. E tem pregadores. Aqui, irmãos, aqui, né, nós aprendemos diferente. Tem pregadores que querem forçar a barra, né? Já viu aquele tipo de expressão assim? Aí começa a falar uma frase na pregação. Vocês não entenderam? Então eu vou dizer de novo. Ó, aí, irmãos, isso me deixa muito chateado. Se você está me ouvindo e quiser um dia pregar aqui na igreja, aqui só vai pregar uma vez se você fizer isso, né? Uma vez só, porque a segunda vez não prega mais não. Porque quem comanda o culto não somos nós. Quem comanda a mensagem não somos nós, é o Espírito Santo. Todo mundo esqueceu que nós pregamos, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. É ele que vai dizer, né, o que a pessoa precisa fazer ou não. Né? Então, às vezes, aquele silêncio, como nós estamos aqui agora, e isso é muito legal, eu gosto quando as pessoas ficam em silêncio me ouvindo, né? Faz com que a gente entende que a mensagem está mais perceptível a nós. Porque quando a gente fica lá, tem aquele também, né, irmão Neres? Deixa eu contar aqui alguns exemplos aqui. Que faz quando que está orando. Já viu aquele irmão que faz quando está orando? Ele pega, fecha o olho, abaixa a cabeça e está orando. Não está orando nada. Tem muitas pessoas que não estão nem orando. Ele está dizendo, calma-se logo, por favor, que eu não aguento mais. E tem aqueles que também começam a dar glória a Deus, mas não é porque ele sentiu que ele quer logo, ele quer atrapalhar o pregador mesmo, né? Uma vez eu estava lá em Minas Gerais, em Teoflotone, pregando, irmãos, numa consagração, e começou a irmã lá atrás a profetizar. Eu continuei, pensando que ela ia se calar, obedecendo os princípios bíblicos, né? Pensei que ela se calar, ela começou, eu peguei o microfone, dei para a irmã, você está aqui, irmã. Dá 2 mensagens da pregação, ou é uma, ou ela, ou eu, porque eu dos dois não dá para pregar, não. Aí entreguei e acabou. Uma vez, agora eu vou contar outro caso aqui, eu fui numa igreja, estava eu e minha digníssima esposa, não vou falar o local, porque senão o pessoal vai ouvir aqui, né? E aí, deu 8 horas, fala aqui, fala ali, fala aqui, fala ali, o irmão vai, quando deu 8h30, eu disse, agora sim, agora vai meia hora pregar, dá para gente poder trazer algumas mensagens, está 9 horas, tá tranquilo, e tá, fala aqui, quando chegou 10:50, depois que falar tanto do culto todo, aí, irmão, vamos ouvir o pastor Wagner pregar? Irmãos, vou ser sincero, aquele dia me irritei. Peguei o microfone e disse, olha, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, estou muito feliz de poder estar com os irmãos aqui, e já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, toma o microfone. Mas já, meu irmão, já, né? Sabe o que é isso, irmãos? Falta de reverência. Pessoas que não dão prioridade àquilo que é o mais importante na igreja. São igrejas estéreis. Sabe que tem igrejas que não crescem. Por quê? Porque não prioriza a adoração ao Senhor. Não dá valor ao culto do Senhor. Não dá valor à liturgia, que é um conjunto de oportunidades que vão falar de sentidos, né? Só, e que a gente vai entender. Como nosso irmão aqui, os irmãos comentaram aqui inicialmente sobre Maria, o nosso irmão falou sobre sabedoria, e assim vai, a gente vai aprendendo, e o culto é isso. Todos nós participando, junto com o louvor, com essa canção maravilhosa da irmã Alicia. E assim a gente vai. E muitas pessoas estão perdendo o prazer de prosperar espiritualmente, justamente porque menosprezam a Deus. Porque quando menosprezam você, estão menosprezando a Deus também. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite, em adoração a Ele nesse lugar. Vamos ouvir mais uma vez aqui nosso irmão Silvio, hoje em companhia com o filho, tocando, porque o sonho dele é sempre esse. Quando o Mateus vem aqui, ele quer tocar com o Mateus. Quer cantar com o Mateus, né? É um problema sério, né? Então, depois a Gabriela vai cantar também. Primeiro, ou melhor, a Gabriela, vem cá, a Gabriela, canta primeiro. Depois a dupla de 2 vai cantar aqui. Vai tocar aqui, cantar. Vem, Gabriela, cantar o louvor ao Senhor.
Aí, a Gabi tá bonita, rapaz, ó. Ó, toda elegante, rapaz. Meu Deus do céu. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Acha que eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Acha que eu sou, acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. E quantas vezes não te escutei e acha que carinho meus não desistiu de mim. Mãe, quer dizer amor, mãe. Quer dizer pureza, mãe. Acha que eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. E quantas vezes não te escutei nos caminhos que não me desistiu de mim. Eu vi muito além do que dizendo. Mãe, quer dizer amor, mãe. Quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Mãe. Mãe, quer dizer amor, mãe. Quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. E quantas vezes não te escutei, eu escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, porque você orou
eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim o melhor exemplo de mulher. Mãe, quer dizer amor. Mãe, quer dizer, sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mãe, quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver. Porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim o melhor exemplo de mãe. Mãe, eu te amo. Muito obrigada, Neda. Glória a Deus. Você acaba com a gente, emociona mesmo, né, amado? Aleluia. Aleluia. Bota no banco, pastor. Nós vamos ouvir o Silvio cantando o Senhor, com o filho dele aqui. Depois, enquanto eu vou tirar as ofertas do Senhor, né? Depois eu vou passar para a irmã. Quem vai fazer aqui a apresentação aqui? É. Vai ser a irmã Ivete? Vai ser a irmã Ivete que vai fazer isso? A apresentação aqui? As duas juntas, que maravilha. Então, sai fora, isso aqui é negócio de mãe, rapaz. Você não é mãe? Tá querendo se meter onde? Rapaz. Não é mãe? Vai tirar os pés. Não, Jesus não quer. Jesus não quer isso, não. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Porque vou caminhar, tu és a direção, e só a me guiar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, e só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a existir, novo amanhã preparado para mim.
eu me lanço ao teu braço, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, é tudo teu refúgio pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Vamos lá? A irmã Ivete e a irmã Ivete, a irmã Rosângela. Vamos lá. As duas têm que estar aqui, viu? Fica a irmã Ivete. A irmã Ivete. Tem que esperar a irmã vai chegar primeiro. Calma, ela tem que chegar primeiro. Sem ela aqui, essa não faz nada. Viu? Você está proibido de fazer alguma coisa sem ela aqui, tá? Estou te avisando já, a senhora já. Ela que vai orar pelas mães. As mães, elas ficam de pé e vêm aqui na frente. Todas as mamães. As mamães. A senhora também. Vai orando que eu te acompanho. Vai. Cadê os negócios? Cada um vai lá. Nós vamos mostrar nosso presente. Lá de, onde você é? Não, até. Tem um caminho aí? Que Deus está bom. Podemos louvar um louvor? Eu te agradeço. Esquece agora. Isso aqui vai ficar bonitinho. Vamos, todo mundo. O grupo. Para a senhora um presente. Toma lembrancinha. Cadê as meninas? Ai, menina. Vem cá. Nós vamos cantar, todo mundo. Você também. Eu não vou cantar. Ajuda, vai. Eu vou cantar não sou mãe. Isso aqui é pra... Não. Isso aqui é pra mãe. Aqui, ó. É pra neta. Ao vivo é a cores. Não, mas... Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas de tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço,
te agradeço. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Oh, aleluia, Jesus. Te agradeço. Aleluia. Senhor, nós agradecemos, Senhor, por nós podermos estar aqui na sua casa, Senhor, homenageando, Senhor, um dia tão especial, que é o Dia das Mães. Eu sei que muitas mães, Senhor, nesse dia estão sofrendo, estão chorando, porque perderam seus filhos. Mas, Senhor, o Senhor guarda todas as mães nessa noite. Guarda, Senhor, as mães do Brasil, a mãe de todo o mundo, Senhor. Porque nós temos que ter, Senhor, forças para criar nossos filhos. Temos que ter sabedoria para poder educar nossos filhos. Temos que ter forças, Senhor, para saber conduzir nos momentos que eles estiverem precisando. De dar uma palavra para eles, Senhor. Pai, que o Senhor venha nos fortalecer. Que o Senhor venha, Senhor, nos capacitar para que nós venhamos ser mães valorosas, mães cheias, Senhor, de bênçãos para dar para os nossos filhos. Nós agradecemos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Isso, salve de palmas para as mamães, né? Os papais. Aleluia. Então vamos examinar nosso culto nessa noite, vamos pôr de pé, vamos agradecer a Deus por uma oportunidade que Deus tem nos dado. E quinta-feira estamos novamente aqui para podermos dar continuidade ao nosso culto, né, abençoado. Quinta-feira quem vai pregar vai ser o irmão Neres, viu, irmão Neres? Quinta-feira, tá? E se domingo, irmão Rosana, quer pregar, a senhora, viu, irmã Vânia? A senhora vai pregar domingo, a irmã prega no sábado, você prega domingo, porque para completar aí o culto das mulheres aí. Entendeu? Só que ela vai fugir dessa. Você quer fugir dessa? Comigo ninguém foge de nada, irmão. Né? Comigo não foge. Tá bom? Em nome de Jesus. Eu estou aqui orando, irmãos. Ela não... Mas a irmã Vânia ela tá aberta a qualquer negócio, né, irmã? Viu, irmã Márcia? A irmã Vânia está aberta. Essas duas. Viu, irmã Márcia? A irmã Vânia está aberta a negócio. Até domingo vocês negociam, viu, irmã? Negocie com ela, irmã Vânia. Viu? Negocie com ela aí. De repente pode mudar aí. A princípio é a senhora, mas se quiser negociar, é para negociar, viu? Vamos orar pelo final, vamos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por essa noite. Que o Senhor nos conduza para a sua paz e segurança.
dê uma noite abençoada para nós todos. E amanhã, segunda-feira, onde estaremos dando início a uma nova jornada de semana. Em tese, é assim que funciona. Que o Senhor venha nos abençoar também. Um início de semana abençoado. E que possamos chegar ao final de semana da mesma forma que chegamos a isso, Pai. Abençoados e ainda muito maior, ainda muito mais bênção ainda. Muito obrigado. E te oramos em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus Pai, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós. Estamos juntos? Amém. Até aqui. E por isso, se Deus é por nós, operando Deus, Deus abençoe a todos. Finalizamos o culto.